fez conosco o estudo, o pastor. Então, e assim, esse panorama do Antigo Testamento me trouxe muito esclarecimento, foi muito enriquecedor para mim. Eu não tinha o hábito de ler o Antigo Testamento. Eu achava que, e eu ouvi muitas vezes, e eu também achava isso, que o Novo Testamento era o suficiente. E lia pouco também ainda. Mas, de Gênesis a Malaquias, eu pude ver a poderosa mão de Deus, né, sobre o povo dele. E isso me despertou, com esses estudos, a me aprofundar também e pesquisar e procurar mais informações sobre o povo de Israel, costumes, o porquê que aquela palavra foi usada naquele contexto, e sobre os patriarcas, as alianças de Deus com seu povo, os profetas, né, os maiores, os menores. Às vezes me falta até palavra para colocar aqui. E o que me chama a atenção, me chamou e me chama a atenção, né, da justiça de Deus, o amor, a bondade, o juízo. Mas nós não fazemos ideia o quanto Deus nos ama. Ele cumpria a sua justiça, mas no final ele sempre deixava, e deixa até hoje, a palavra de esperança, do amor, né, que ele tem conosco. E eu fico até assim emocionada. E eu tinha lido algumas passagens de Daniel, e não tinha me atentado, e isso me chamou muita atenção quando eu estava lendo o livro de Daniel. Outras passagens me chamou a atenção também, muitas, nossa, teve muitas, né, das profecias que citava, que aponta para Jesus, que citava o nascimento de Jesus. Então, assim, nossa, eu fico maravilhada mesmo, essa é a palavra. E quando os amigos, lendo Daniel, vendo a obediência de Daniel, que os amigos dele vai para a fornalha, e o rei, né, diz assim, eu estou vendo 4, e estão desamarrados, e um filho, se parece com o filho do Deus Altíssimo. Isso me assim, constrangeu muito, me quebrantou bastante. E eu fiquei muitos dias nessa passagem, e até hoje, quando eu leio, me emociona. Como eu falei, né, tantas outras partes. Então, eu passei a ler o Antigo Testamento com outros olhos, né? E me faz muito sentido agora coisas que eu leio, né, no Novo Testamento, que está lá, que fica muito mais interessante, mais atrativo você ler a Bíblia conhecendo o Antigo Testamento. Então, assim, quando eu fui para decidir se eu queria ficar aqui ou lá com a Tati, eu fiquei em dúvida, porque eu queria fazer os dois. Mas eu pedi para Deus e, né, orei e fui para lá com a Tati. E foi muito bom, eu creio que foi para me abrir os olhos mesmo, para eu poder compreender melhor, né? E o Novo Testamento tem uma passagem, né, que eu já tinha ouvido falar, o Antigo Testamento ficou para trás, o que importa é o Novo Testamento, mas tem uma passagem, né, que Jesus diz que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei, que ele é a lei. Então, isso também me chama, assim, cada descoberta é muito prazeroso, assim. Então, foi maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, né, a nossa prof e a Deus, primeiramente. Fique por aqui, que daqui a pouco eu já vou chamar. E o próximo, eu nem diria que é meu aluno, mas um amigo que caminhou do meu lado, que é o seu Dirk, eu queria muito que ele falasse hoje,
E ele topou o desafio. Você gosta de surpresa, né? Cheguei aqui na igreja. Herman, você falou com o Dirk que ele tem que falar não sei o quê? Ó, eu vou ler o versículo que naquela hora me veio na mente. Mas antes, eu quero agradecer os que, de uma maneira bastante criativa, expuseram esse panorama bíblico. Vou fazer 72. Eu me criei na igreja. Muita coisa como criança, e quando você aprende como criança, isso não sai da tua cabeça. Então, eu sei que eu sou uma pessoa muito privilegiada de muitos de vocês. Mas não que eu sou melhor ou qualquer coisa nesse sentido. Mas o que é o interessante, gente, quando nós em conjunto como igreja, a gente se junta para estudar a palavra de Deus. E mesmo com essa idade que eu tenho, você sempre aprende uma coisa a mais. E uma outra coisa que eu quero enfatizar, gente, muitas das vezes você não se dispõe para que esse estudo, essa escola dominical seja algo dinâmico. Mas tem muita gente entre nós que poderia ajudar muito mais nesse sentido. Eu não sou uma pessoa muito criativa em apresentar essas coisas todas. Mas se eu olho numa prática que é minha, meu pai começou a tirar leite, no muque. E olha, como que a gente faz hoje em dia? Você limpa as tetas da vaca, você põe a teteira e o resto a máquina se encarrega. Ela percebe quando que saiu todo o leite, ela tira e saca. Mas o que nós como igreja, gente, a gente não pode ser igreja sem que a palavra de Deus esteja presente na nossa vida dia após dia. E ficou muito claro para mim, a gente sempre tem algo a aprender a mais. Então, o versículo que veio na minha mente está em João, Evangelho de João 5:39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e elas mesmo que testificam de mim. Gente, nós não podemos nos permitir que a gente continue examinando a palavra de Deus. Uma é para nós crescer, e a outra é a palavra de Deus que nos vai falar. Quando a gente pisa na bola, quando a gente faz coisas que não deve fazer. Nós, como seres humanos, precisamos disso. Tati, obrigado, pastor, Herman, e até os próprios integrantes, de vez em quando eles ministraram. Muito obrigado. Amém. Eu fiz simbolicamente um certificado para os meus aluninhos. Não sei se eu deveria falar assim, porque eu não me sinto, né, a professora, mas eu me sinto uma colega de classe e juntos a gente discutiu muita coisa. Mas eu queria fazer porque esse momento é muito marcante para mim. Foi uma jornada desafiadora. Desculpa, gente, mas eu queria também aproveitar, antes de entregar, eu queria chamar a dona Herma para vir aqui comigo, porque ela foi mesmo um anjo de Deus na minha vida, nesse tempo. E
quando você está meio na dúvida, assim, nossa, será que está fazendo sentido o que eu estou falando? Está dando certo? Será que o pessoal está entendendo? Deus me respondia através da vida dela. E ela me falava às vezes assim, nossa, que aula boa. Nossa, Tati, nós entendemos tudo, foi muito bom. Quando, às vezes, a aula não era muito boa, o tema era mais tenso, assim, no final da aula ela chegava para mim e falava, difícil esse tema, né? Mas você foi muito bem, nós conseguimos entender tudo. Ou quando acontecia alguma coisa mais constrangedora, que me entristecia, eu chegava em casa e tinha uma mensagem dela no meu celular. E aí eu falava, dona Herma, hoje eu estou muito triste. E ela falava, não fica, Tati, porque você se saiu muito bem. Então eu queria honrar, eu sei que vocês já sabem a mulher incrível que ela é, não, mas eu queria honrar ela aqui. Eu já falei isso para ela, mas eu queria falar aqui o quanto eu sou grata, né, pela vida dela, o quanto foi incrível e o quanto eu entendi que realmente o que nós fizemos esse ano lá foi do Senhor. Porque Deus usou a vida dela para me fortalecer e continuar até o fim. Por isso eu estou muito feliz de ter conseguido chegar até aqui. Porque quando a gente se coloca, acho que em algumas posições, você fica muito mais vulnerável. Você é vulnerável no teu emocional, no teu espiritual, você é mais atacado. E às vezes os ataques vêm de onde você menos espera, mas o Senhor nos sustentou nessa jornada. Além dela ter sido uma companheira aí quando eu precisei, eu gritava a ela e ela estava à disposição. Então, eu queria honrar a sua vida nesse momento, viu? Não, é uma surpresa, porque eu acho que não fiz muita coisa. Mas eu sei que já faz anos que Deus fala comigo. Você tem que incentivar os outros para chegar no lugar deles, ou delas. Tanto com os filhos como as pessoas na igreja, né? E quem sabe, com idade, isso é mais o nosso lugar. Né? A gente pensa que não faz nada, e assim nada é um estímulo para o outro para continuar. Muito obrigada, Tati. Então, a senhora chama agora os participantes, aí a gente vai chamar, e vocês ficam aqui para a gente tirar uma foto final, tá bom? Os participantes. Dona Herma vai chamar. Andréia Mendes. Dirceu Ferreira Paz Júnior. Ele era... Dirk Herbert. Eu falo na maneirola, português. Jan Frederik Lohman. Jair do Carmo dos Anjos. Ele era muito fiel. José Antônio Almeida. Luiz Mário. É tudo na ordem alfabética, para não... Ela faltou dar notas para nós, né? Notas. Não. Eu sei que não era essa ideia. Mary C. dos Santos Paz. Acho que ela tem que receber do marido também. Ney. Nils Almeida.
Patrícia Nunes dos Anjos. Rosilene Gualda Munhoz. Veneranda Gonzaga. Aquele casal, né? Ixi, então, não. Eles estão me esperando. Eles estão lá. Eu vou ter. Depois você dá depois. Bruno e Reinaldo. E a Bruna e o Ronaldo também. Venham aqui. Bruna e Reinaldo. E meu. Pastor. O pastor já está tão Venha, pastor, tirar formado foto que... também aqui com a gente. Vamos arrumar aqui agora. Aparece aí, Júlia? Vamos ficar os mais baixos aqui na frente. Vem aqui, meio. Que bom, coisa boa. Dupla. Vamos lá, cadê a outra turma? Nós temos 2 testemunhos da outra turma. Quem que é? Quem é que é? Quem é que vai vir aqui? Ah. Bom dia, irmãos, graça e paz. O nosso é um pouco diferente, não tem certificado, porque nós não terminamos, né? Cristiano, Suleima e a Miriam. São 3 revistas. Neste ano, nós concluímos o primeiro caderno. Então, nós tivemos 36 lições no decorrer deste ano. E o caderno 2 começaremos no ano que vem. Então, nós convidamos o seu Olivir e a Elza. Só alguma coisinha, Elza, do que você aprendeu, não quer? Mas antes do seu Olivir vir, eu queria dizer assim, que para mim foi um aprendizado muito grande. O Rodrigo, então. Então, é o Rodrigo e para o seu Olivir. Só quero dizer que para mim foi um aprendizado muito grande também. Eu aprendi muita coisa e eu quero destacar 2 que para mim, mesmo estando à frente, sendo um grande desafio, eu quero dizer que eu aprendi muitas coisas nas 36 lições, mas eu quero destacar 2. Nós vimos sobre a revelação, são 9 lições, vimos a natureza e os atributos de Deus, são 8, as obras e os decretos de Deus são 7, e vimos sobre Jesus, que foi a mais longa, deu 11 lições. Então, ao total, nós vimos 36. E eu, assim, aprendi, como diz a Meire, e o seu Dirk também, nasci na igreja, como o senhor Dirk falou, tive o privilégio disso, mas aprender aqui com o Cristiano e com a Miri e com a Suleima foi muito gratificante. Quando você ouve
as alianças, os decretos que Deus fez para o seu povo e me incluir no povo dele. Isso é maravilhoso. E nós sabemos que Jesus, o nome Cristo, ungido de Deus, aquele que veio como cordeiro para cumprir efetivamente a obra da redenção. Isso é maravilhoso, para mim ficou assim, foi um renovo na minha fé, entender que eu realmente estou selada nesse povo e eu faço parte mesmo desde as obras lá em Adão, que ele não deu conta, eu também não daria no lugar dele, mas que Jesus veio para fazer o que nós não poderíamos fazer. E isso para mim ficou muito assim, impactou mais uma vez a minha vida. E também conhecermos um pouco mais dos atributos de Deus. É maravilhoso nós sabermos quem Deus é e nós termos que entender que nós não sabemos tudo, porque a nossa limitação não dá conta disso. Mas o que Ele se revelou a nós é suficiente para a nossa caminhada em fé. Amém? Seu Olivier, comece com o Senhor, por gentileza. Bom dia, irmãos. Bem, eu gostaria de destacar, nesse estudo que tivemos aqui, 3 coisas importantes. Primeiramente, a diversidade dos professores. Nós tivemos vários professores ministrando de uma maneira maravilhosa. Obrigado pela dedicação de vocês que lecionaram para nós aqui, né? Segundo ponto, o que destacou muito na lição foi sobre as alianças. Deus sempre fez alianças. Fez uma aliança com Adão, fez aliança com Noé, fez aliança com Abraão, fez aliança com Davi e fez aliança com o Senhor Jesus. Aliás, o Senhor Jesus fez aliança conosco. É coisa muito importante para o crente saber disso. E foi o Senhor Jesus que fez uma aliança conosco. Quando, no dia que nós fizemos a nossa profissão de fé e nos batizamos aqui, nós demonstramos que nós aceitamos a aliança que o Senhor Jesus veio fazer conosco. É importante que o crente saiba disso. Nós estamos inseridos numa aliança com o próprio Deus, Jesus Cristo. E outra coisa também que destacou muito nas lições foi conhecer a Trindade. Que muitas vezes o crente não tem ideia, mais ou menos, da ação da Santíssima Trindade. Falamos muito na Santíssima Trindade, mas o que acontece? O que a Santíssima Trindade faz? Então, através da lição, nós pudemos entender quem é Deus o Pai. Deus o Pai é o Criador, é o que arquiteta toda a criação, arquitetou toda a criação, cada detalhe. E Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, foi o que executou. Jesus Cristo é aquele que fez a obra. Então, quando nós lemos em Gênesis, por exemplo, haja luz, era Jesus quem dizia isso. Nós precisamos conhecer isso. E tudo aquilo que está escrito ali em Gênesis 1, sobre a criação, era Jesus que estava executando. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, hoje em dia, existe como que eu posso dizer? Uma banalização da pessoa do Espírito Santo. As pessoas acham que o Espírito Santo é aquele que revela doença, revela coisa na vida das pessoas, mas na realidade não é nada disso. O Espírito Santo, como membro da Trindade, com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, quando Jesus
terminou a obra dele aqui na terra. Os discípulos estavam tristes porque Jesus falou, agora eu preciso voltar para o Pai. E os discípulos ficaram, imagine só os apóstolos naquela hora. 3 anos Jesus convivendo com eles. E agora diz que ele ia embora. Mas ele disse, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu mandarei outro Consolador, o Espírito, que o mundo não conhece, o Espírito Santo que o mundo não conhece. Mas vocês conhecem porque ele vai estar dentro de vocês. E ele vai convencer vocês da justiça, do pecado e do juízo. Foi muito bom estudarmos aqui. Muito bom estudarmos. O Espírito Santo é aquele que convence. A função do Espírito Santo não é isso que a gente ouve aí na televisão e as pessoas falam. A função do Espírito Santo é convencer nós do pecado e ele também é que nos oriente. O pastor enfatizou muito sobre a leitura da Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, quem interpreta a Bíblia para nós é o Espírito Santo. Ele que ilumina a nossa mente para nós entendermos as Escrituras. O pastor enfatizou isso também hoje. A Bíblia foi escrita para o povo de Deus. É a maneira de Deus educar os seus filhos. Por isso que todo cristão tem que conhecer as Escrituras, tem que ler a Bíblia, para ele conhecer quem é Deus, para ele conhecer quem é Jesus, para ele conhecer quem é o Espírito Santo. Então, quando você lê, você pede que o Espírito Santo ajude você a entender as Escrituras, e ele vai te revelando. Ele vai te revelando e você vai conhecendo, isso vai crescendo, e você vai se transformando. Porque, eu confesso para vocês, irmão, tem uma coisa que eu sempre ouço, para mim que fui um viciado, escravo de bebida, eu sempre vejo algumas pessoas dizer, eu larguei de fumar, eu larguei de beber, mas passa algum tempo, tem uma recaída e volta tudo na estaca zero. Mas aquele que é liberto pela palavra de Deus, pela obra de Jesus Cristo, e pela atuação do Espírito, é o Espírito que faz a obra. É o Espírito que transforma a nossa vida. É o Espírito que nos dá conhecimento cada novo dia. O irmão Dirk falou que ele nasceu na igreja, mas agora com a idade que ele tem, ele está aprendendo coisas novas. E eu posso confirmar isso que o Dirk falou. Eu não nasci na igreja. Eu comecei a ler a Escritura com 27 anos. 3 anos eu fiquei só estudando as Escrituras. Aos 30 anos é que eu vim para a igreja. Mas hoje, com a idade que eu estou, cada novo dia, lendo a Bíblia, eu aprendo coisas novas. E essa classe aqui, então, foi uma bênção, porque trouxe conhecimentos profundos para os alunos dessa classe. Obrigado, professores. Rodrigo. Bom, para mim foi um privilégio muito grande, né, de estar nessa sala. Eu digo amém, né, pelo que o senhor Olivier falou, acho que ele resumiu muito bem aqui da dinâmica nossa. Para mim, assim, foi muito revelador, muita coisa, né, acho que, aqui, aparecer na foto lá, vou mandar no grupo depois. Para mim, eu acho que a gente teve um conteúdo bastante denso, né? Acho que muita coisa aqui que foi exposto, e eu tenho certeza, um pouco aí do que o senhor Olivier falou, do Espírito Santo ter trabalhado nos nossos professores, né, senhor Olivier? Eu tenho certeza disso, porque a palavra nos diz que a revelação de Deus, né? Então, algumas coisas são reveladas, outras não.
pela vontade de Deus. Então, muitas vezes no nosso contexto que a gente estava falando, era muito algumas coisas questionadas, até a Miriam teve algumas coisas que foi falado aqui que não tinha revelação ali, não estava claro. Então, assim, nós vamos para o que está claro, né? Para que Deus tem para nós, né? Então, vamos nos agarrar no que Deus tem para nós, né? Então, um pouco do que foi falado, então, nessa sala, eu comecei recentemente o discipulado, então, com uma pessoa. E eu achei assim, primeira vez que eu estou fazendo discipulado ali, e eu achei que pelo caderno, que eu imagino que alguns de vocês já tiveram acesso, não dá para dizer que é simples, porque a palavra de Deus ela não é simples, né, mas vamos dizer que é um contexto mais tranquilo, né, para a gente passar. E eu fui confrontado em muitos cenários ali que eu aprendi aqui na sala. Então, assim, eu passei apuro, eu passei, mas talvez se eu não tivesse o contexto que eu tive aqui, eu ia passar mais apuro ainda, sabe? Então, de buscar o conhecimento, de buscar a profundidade da palavra de Deus, sabe? Então, isso para mim foi transformador, sabe? Então, eu agradeço então a Julimari, a Miriam, ao Cris e a Suleima, por se dispor a dar essas aulas, né? E eu sei eu imagino que o desafio de preparar, o desafio de estudar deve ter sido bastante grande, porque foram aulas profundas, aulas de conhecimento mais denso mesmo, né, como eu falei. E estamos à disposição, então, para o ano que vem, de estar participando também das próximas aulas, terminar, né, o caderno, né, Gelimari? E convidar, claro, né, para quem despertou isso no coração, de estar com a gente também, no próximo ano. Então, eu agradeço Miriam, o Cris aí que estão aqui, e a Julimari, e a Suleima também pela essa disposição. Muito obrigado aí, e parabéns pelas aulas, né? Foi muito gratificante. Bom dia. Eu acho que os dois formatos, aquilo que a gente percebeu um pouquinho, é entender que quando nós estamos na igreja, não existe professor e aluno. E todos aqueles que nasceram de novo, que tiveram uma experiência com Jesus, eles são discípulos e podem ministrar uns aos outros. O Rodrigo falou que está disposto a ser aluno, mas eu acho que ele vai dar um passo um pouquinho maior. Né? Eu acho que quase que ele já participou de uma lição, mas eu acho que no próximo ano, eu acho que o que a gente precisa como igreja é criar um grupo de estudo, assim como teve o grupo de estudo lá da Tati, a gente tinha esse grupo de estudo que a gente compartilhava entre aqueles que queriam aprender, e talvez ainda a coisa não evoluía um pouquinho, mas a gente teria um momento durante a semana para que a gente pudesse estudar junto. O Espírito Santo age através do corpo, da comunhão, e eu acho que o que a gente gostaria é que a gente viesse para estudar junto e não para entender o que alguém estudou, mas que a gente pudesse ter essa vontade de crescer na palavra de Deus, né? E cada um de vocês que seja desafiado a fazer parte, né? Algo que foi bem legal, o Sr. Olivier falou, o Rodrigo falou da diversidade. E às vezes a gente precisa ver aquilo que Deus está edificando em cada um, ele faz diferença no corpo de Cristo. E quando você pega algo que Deus está ministrando e você expõe a tua experiência com as verdades bíblicas, é muito mais profundo do que um conhecimento frio da palavra de Deus. Um conhecimento que não se encaixa na nossa prática do dia a dia e que não faz sentido na nossa vida. Então, eu aprendi muito durante esse ano. Tenho minhas limitações, né? A Julimari e a Miriam às vezes foram muito mais a fundo nos pontos, né? E a gente foi durante a semana também se questionando, né? Um questionava, né? Punha as dúvidas e, né? O que isso pode fazer? Então a gente discutiu
e tinha um outro grupo que a gente fez, não muitas vezes, eu acho que umas 2, 3 vezes, com alunos que vieram nos procurar, e a gente se reunia durante a semana para estudar junto e tentar tirar as dúvidas. Mas eu acho que no próximo ano, vindo aquilo que o senhor Olivir falou, nós vamos começar com o Espírito Santo. E que Deus possa estar trazendo essa revelação de como nós podemos ter essa comunhão, como poder não entristecer o Espírito Santo, como poder aplicar todas as verdades de Cristo na nossa vida. Então, que se sinta animado, porque nós vamos começar, terminamos Cristo, que foi muito profundo, né? E aí, como que nós podemos entender aquilo que para nós é um mistério, né? Mas que o próprio Espírito Santo, sendo um mistério, ele se revela a nós. E aí a gente vai estar tendo esse desafio de juntos poder estar buscando essa compreensão. Amém? Eu acho que faltou uma turma para os novos, sabe? Muitas vezes, lá da fazenda mesmo, está vindo um grupo grande. Foi falado aqui na igreja que ia ter uma turma para os venezuelanos, não teve nada. Agora eles já estão em 10, eu acho. 10, né, Ian? E tem gente nova também, chegando, que às vezes não se enturma nem lá e nem cá, né? Que o assunto, que às vezes o conteúdo é meio profundo. Às vezes lá é um pouco mais fácil. Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar para os novos também, né? Porque senão é um pouco muito exclusivo demais, de excluir, né? De excluir as pessoas. Então, acho que é interessante ter essa visão. Obrigado, Geise. Eu acho que é um desafio, nós temos que orar e entender. Não dá para focar em um único ponto. E a importância de a gente estar caminhando, né? Então, tá colocado aí o desafio, Geise. Nós vamos estar, como escola dominical, podendo ter essa... A gente não dividiu ainda as classes, mas é algo que a gente vai estar ponderando lá. Só para esclarecer, nós tivemos sim o início de aula com os venezuelanos, com as venezuelanas. Nós primeiros nos propusemos, eu me propus a passar o discipulado básico com elas, e os homens não vieram. Então vieram as mães e com crianças pequenas. Nós tivemos 3 encontros e estava muito difícil fazer com as crianças pequenas. Porque quem faz discipulado sabe que precisa a pessoa ter atenção, a pessoa que está ali acompanhando, escrevendo, lê o texto, responde. Aí a gente suspendeu por um tempo. Falei, vamos esperar para ver como que a gente vai fazer, ou se a gente faz em um momento que vocês possam ter mais atenção sem as crianças. Mas nós tivemos 3 encontros com as mulheres e com as crianças junto ali, só para esclarecer. Mas nós vamos readequar, vamos ver como, e quem tiver sugestão de como nós podemos ser mais acessíveis às pessoas, como nós podemos aplicar isso, até mesmo você, Geise, se quiser, a gente pode tentar entender qual que é a melhor maneira de estar fazendo, e aí a gente vai estar orando nesse sentido. Amém, meus irmãos? Coisa boa, viu? É muito bom ouvir o testemunho do que Deus está fazendo e do que o aprendizado nas Escrituras Sagradas. Isso aí é algo que eu prezo muito, o conhecimento profundo da palavra de Deus, para a gente não ir para qualquer vento de doutrina, né, que nem diz a própria palavra. A gente tem que conhecer profundamente a palavra de Deus, para a gente não ser influenciado por coisas humanas, emocionais e tudo mais que a gente vê nos nossos dias hoje, tá bom? Então a gente precisa estar firmado nas Escrituras Sagradas. E quanto mais gente a gente tiver para dar aula, e quanto mais gente estiver aprendendo, louvado seja o Senhor por isso. Eu prezo muito por isso. Nós vamos ter alguns, em março, já grava aí, março, no 3º final de semana, nós temos nosso primeiro seminário teológico. A gente vai estar aqui com Djaí, pastor Djaí, que ele é professor no Instituto Bíblico, um excelente professor, para ajudar a gente a conhecer profundamente a palavra de Deus. Então, esse ano, o nosso intuito é ter pelo menos 4 seminários teológicos, 2 em cada semestre. Esse é o nosso intuito. Por que eu estou falando isso? Porque toda a área de púlpito e ensino na igreja é uma prerrogativa do pastor. É o pastor que comanda isso. Tudo que é ensino na igreja, quando se trata de escola bíblica, púlpito da igreja, isso está na nossa Constituição, nós somos presbiterianos. Então, essa é uma prerrogativa do pastor. Tá? Eu quero falar isso para você. Então, qualquer pessoa para subir aqui no púlpito tem que ter a permissão do pastor.
porque essa é uma prerrogativa exclusiva dele. A única prerrogativa que o pastor tem, que não é em conselho, é a única dele. É na área do que é ensinado e do que é pregado. É a única, o resto é tudo em conselho. Tá bom? Só para vocês entenderem, porque isso está na Constituição da nossa igreja. Constituição da IPB, e nós somos presbiterianos do Brasil. Amém? Amém ou não amém? Amém, coisa boa, só para a gente entender isso. Tá bom? Então, vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por coisa tão boa que o Senhor tem feito, e Ele vai fazer, o ano que vem a gente tem o nosso desafio, foi muito melhor esse ano, a escola bíblica, eu lembro que a gente foi bem criticado no presbitério com relação à escola bíblica, esse ano foi bem diferente, graças a Deus por isso, e cremos que o ano que vem será mais diferente ainda, melhor ainda, tá bom? Então, você se disponha, na mutualidade, você compartilhando aquilo que Deus está fazendo na sua vida, e outro compartilhando, que a gente vai crescendo. Beleza? Julimar, vem aqui fazer essa oração para nós, querida. Amém. Vamos orar, então. Senhor Deus e amado Pai, louvado seja o Senhor por quem o Senhor é. Obrigada porque o Senhor se revelou a nós, foi tudo vindo do Senhor, foi tudo um plano do Senhor, muito antes da fundação de todo o mundo, Deus. Obrigada, porque nós temos o privilégio, nós não temos uma fé no escuro, mas nós sabemos em quem nós cremos, nós sabemos quem o Senhor é, naquilo que o Senhor quis se revelar a nós, sabemos de Jesus, quais são os seus papéis, suas funções, e queremos agora no Espírito Santo também, ó Deus, obrigada pela vida da Tati, pelos alunos dela, por tudo que foi aprendido nesse ano, e nós pedimos ao Senhor, com o nosso coração grato, para que o Senhor continue fazendo, que o Senhor venha mesmo sobre a nossa igreja com o reino do Senhor, com a unção do Senhor, nos capacitando, nos dando visão de reino, que nós possamos mesmo, enquanto igreja, conhecermos o Senhor, não queremos pecar por falta de conhecimento, mas queremos também amar o Senhor, adorá-lo como o Senhor merece, como o Senhor é digno. Abençoa a tua igreja nesse tempo, obrigada porque até aqui o Senhor nos abençoou, e nós cremos que o Senhor é um Deus presente, é desejo do Senhor abençoar o teu povo, e nós como povo do Senhor queremos dizer que adoramos o Senhor. Obrigada por esse tempo aqui, por cada pessoa que pôde compartilhar, pôde testemunhar, que o Senhor possa mesmo a cada dia se revelar a nós conforme o teu desejo. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, nos prepare para o culto à noite. Obrigada pelo povo do Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A sala da Tati vai subir lá em cima, tá? O pessoal me pediu aqui, quer bater umas fotos contigo, tá?